É muito legal que a gente acabou de ouvir aqui do lado uma palestra que falou um pouquinho sobre o mercado livre de energia. Eu vou falar também um pouco para vocês do mercado livre de energia, mas vou dar um overview de como está o setor elétrico hoje e como o setor elétrico vai se desenvolver nos próximos meses, nos próximos anos, e não falar apenas da solar e falar um pouco das outras energias, do que vem crescendo, e dar um overview para vocês de como está o cenário hoje em dia. Bom, só para exemplificar um pouco de como a pandemia afetou o Brasil em questão de consumo de energia. Então, em 2020, a gente teve uma carga média de 63 megawatt médios, e isso para 2021 passou para 68, ou seja, não foi um crescimento relacionado ao PIB, não foi um crescimento relacionado ao crescimento da produção, foi um crescimento justo e só por causa da pandemia. Então, em 2020, a gente tinha uma carga de 63 e a gente passou a ter uma carga de 68 em 2021. Então, a gente vem de um ano em que a gente teve um aumento de carga. A crise econômica inflacionária mundial fez com que tudo crescesse o preço, né? A energia não é diferente, então a energia também sofre com esse aumento de preços em escala mundial devido à inflação. Aqui eu trouxe para vocês como é que está a matriz elétrica brasileira hoje, tá? Hoje 53,9% da nossa matriz é hídrica, então a gente ainda é muito dependente da água, a gente ainda é muito dependente da energia hidráulica, da energia advinda de hidrelétricas. Em segundo lugar, eólica, 10,8% de potência instalada, e a solar já aparece logo em terceiro lugar. Isso foi alcançado no último mês. Então, antes a solar era a quinta fonte de energia do país, e hoje já está em terceiro e crescendo cada dia mais, cada mês, em um ritmo acelerado, e em breve deve colocar ali, deve ficar em segundo lugar. Então, é muito bom ver que a nossa matriz ela é uma matriz diversa. Como vocês podem ver, a gente tem diversas fontes de energia. É claro que a gente tem que manter cada vez mais uma matriz mais diversa para a gente poder não sofrer com a falta de energia. Mas é legal que a gente já vem acontecendo isso, né? Então vocês podem ver das nossas fontes hídrica, é uma fonte renovável, eólica renovável, solar renovável, temos biomassa, temos nuclear. Então a nossa matriz ela é bem diversa e na grande parte renovável. E aí trouxe para vocês aqui alguns números da energia solar, né? Então, quais são os maiores estados em geração distribuída hoje? Primeiro lugar, Minas Gerais. Segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, Rio Grande do Sul. Tá? Realmente, Minas Gerais foi meio que o berço da GD no Brasil. Hoje, de todos os municípios de Minas Gerais, todos eles têm GD. Todos os municípios, são mais de 800. Então, todos eles têm, pelo menos, uma geração distribuída, uma geração solar, né? No dia 14/1 desse ano, só a solar conseguiu atender 2,2% da carga de todo o país. Então, se a gente pegar a carga de todo o país, 2,2% foi atendida só por energia solar. No dia 5/4, da demanda nacional, 5,5% foi atendido pela energia solar. E hoje o Brasil é o 13º país no ranking mundial em energia solar. Então, a gente está se posicionando muito bem em frente ao mundo. O Brasil pode ser chamado de pioneiro, né? Então a gente está em 13º no ranking com mais de 200 países, é muito importante. Então isso mostra o valor da energia solar para o Brasil, para o brasileiro e para as nossas famílias e tudo mais. Mas não temos só solar, o que mais vem crescendo no país? Então eu trouxe para vocês também um pouco do crescimento da energia eólica, né? Então, o Brasil é bem forte também em energia eólica, como eu mostrei para vocês. É a segunda matriz, segunda nossa matriz mais importante, né? Com maior representatividade. Como que está o crescimento da eólica? Alguns recordes. Primeiro, no dia 8/8 do ano passado, 18,4% de toda a carga do país veio de energia eólica. Isso corresponde quase que uma Itaipu. Então, a gente hoje tem uma Itaipu só de energia eólica, o que é muita energia. E a gente é o 7º no lugar no ranking mundial. Então, para mostrar como tanto a solar quanto a eólica vem crescendo no nosso país. O que significa toda essa geração, né? 36,2 milhões de residências podem ser atendidas por energia eólica no país, né? O que é bastante coisa. 108 milhões de habitantes beneficiados, então 108 milhões de habitantes hoje poderiam ser atendidos com eólica.
e 20% do país abastecido com eólicas em momentos de pico durante a safra dos ventos. Safra dos ventos é em agosto. Agosto é o pico da eólica no país. Então, quando a gente tem mais energia eólica, quando a gente produz mais devido aos ventos no Nordeste. Quais são os três países, quais são os três estados que a gente mais tem energia eólica no Brasil? Primeiro, Rio Grande do Norte. Segundo, Bahia. Terceiro, Ceará. E, por fim, mais ou menos importante, outra fonte que vem crescendo bastante, biomassa. Também é uma fonte renovável, também é uma fonte incentivada. E hoje, hoje ela ocupa ali grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então a gente também tem bastante biomassa no Brasil, o que é bom para poder compor a nossa matriz diversa. Vou falar um pouquinho do cenário de baterias para vocês no Brasil. Acho que eu vi grande parte das palestras, a gente ouviu bastante sobre bateria. A bateria hoje no Brasil ela ainda é muito incipiente, a quantidade de locais que dispõem de bateria, porque é uma tecnologia muito boa, eu concordo com todo mundo que falou aqui, que é o futuro, mas hoje ela ainda é uma tecnologia muito cara. Então a bateria não consegue atender todos os projetos. São projetos específicos que a gente vai conseguir colocar a bateria e dar um ganho financeiro, dar uma viabilidade financeira interessante. Hoje a bateria ela é mais utilizada para você ter uma questão ambiental, para você poder ficar off-grid realmente, do que efetivamente um ganho financeiro, né? Como que é a bateria, né? Então, como eu falei, no Brasil o mercado ainda está engatinhando, está começando. As baterias, grande parte delas são importadas, então a gente tem alto custo com carga tributária, com a produção da bateria. Então isso também ajuda a inviabilizar o mercado. Trouxe aqui um exemplo dos Estados Unidos, como no Brasil a gente tem muitos dados. Só para vocês terem ideia, em 2022, para você ter um CAPEX de 1 megawatt pico de uma usina, para você colocar 1 megawatt pico dentro de uma bateria, isso iria custar 3.800 por quilowatt, tá? Nos Estados Unidos. Em 2035, eles estão que esse custo chegue a $2.600. Então, eles vêm baixando o custo, a bateria vai cada vez mais evoluindo a sua tecnologia, mas ainda é um custo bem alto. Nos Estados Unidos, hoje, já tem 8.000 megawatts, ou seja, 8 GB de capacidade instalada em baterias. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos metade do que a gente produz de solar aqui no Brasil poderia ser guardado nas baterias que já existem hoje nos Estados Unidos, né? Já poderia ser armazenado. Então, eles estão evoluindo bem. Lá tem uma outra questão de investimento, de tecnologia, mas eles já estão evoluindo e esse é o futuro do Brasil também, a chegada das baterias aqui. E aí a bateria nada mais não posso deixar de falar do impacto dos carros elétricos. Hoje no Brasil a gente tem uma frota de 60 mil carros elétricos, tá? Isso é pouco perto da frota que a gente tem de carros convencionais, mas é uma frota interessante que vem crescendo cada vez mais. Hoje um modelo elétrico ali de entrada ele custa na faixa de R$150 mil, que é um valor elevado para um carro de começo, né? Então a gente está falando de 60 mil carros elétricos. Se 10% da nossa frota até 2030 for elétrica, a gente vai ter 5 milhões de carros elétricos. Então isso vai impactar muito na quantidade de carros e com certeza vai impactar em como a gente vai carregar esses carros, né? Porque não adianta nada eu pegar, fazer um carro elétrico, pegar e quando eu for carregar ele, eu utilizar energia vindo do diesel, energia advinda do carvão. Então não vou estar sendo realmente sustentável. Então o que da questão aí é fazer o quê? É a gente crescer os carros elétricos, mas também crescer a nossa produção de energia renovável para poder atender esses carros elétricos. Com 5 milhões de carros elétricos, a gente teria um impacto ali de 9.400 gigawatt-hora anual de carga que a gente teria no nosso sistema só por causa desses carros elétricos. Então, a gente precisa continuar investindo em solar, em eólica, em fontes renováveis para poder atender esse aumento de demanda que vai ser inevitável com os carros elétricos vindo. Falaram hoje de manhã da Air Fryer, falaram do forno elétrico. O carro elétrico é o próximo passo realmente e ele vai impactar e vai impactar bastante na nossa carga e por isso que a gente tem que continuar gerando. Como é na Europa hoje? A Europa viveu um problema parecido. Cresceu o carro elétrico lá, né? Hoje já são 1,4 milhões de carros elétricos na Europa. Eles pretendem chegar em 2030 a 30 milhões, ou seja, seriam 6 vezes mais do que a gente tem no Brasil.
e alguns países até 2025, toda a frota nova vai ser elétrica. Então, todos os carros novos vão ter que ser produzidos elétricos. Então, eles enfrentam um pouco desse problema. A Europa não tem uma matriz renovável como aqui no Brasil. Lá eles são dependentes do gás vindo da Rússia, são dependentes de energia nuclear, muitos dos países. Então, para eles estão sofrendo um pouco, porque muita carga foi adicionada e não necessariamente eu tinha capacidade de gerar essa energia. Então, essa é uma lição que a gente aprende para como fazer no Brasil. Continuar investindo em fontes renováveis para não sofrer com isso no futuro, para não ser unidependente de uma única fonte. Foi legal falar do Mercado Livre, né? Existe hoje no Congresso um projeto de lei, o projeto de lei que é a Lei 414, ela trata sobre a abertura do Mercado Livre. Se ela for aprovada, e existe uma janela para ela ser aprovada até o final do ano, tá? Até em 42 meses, né? Todas as cargas poderiam migrar para o Mercado Livre, ou seja, desde a pequena residência até a grande indústria hoje que já está no Mercado Livre, todos poderiam ser consumidores especiais, todo mundo poderia estar no Mercado Livre. 42 meses é um prazo relativamente curto para você transformar mais de 80 milhões de cargas em livre. E aí, eu vendo a palestra e falei, será que isso é ruim para a GD? Na minha visão, não. Isso é muito bom porque a GD, ela hoje, como o Mercado Livre hoje, ela agrega muito. Então, o consumidor que antes tinha GD, migrou para o Mercado Livre, ele vai ter mais economia ainda. Não é que ele vai deixar de ter economia. Então, a GD agrega muito com o consumidor livre. Então, acho que isso aqui é uma coisa que vai acontecer, a gente querendo ou não, vai acontecer com o tempo. A gente tem que estar preparado para quando acontecer, a gente poder continuar fornecendo energia solar, continuar fornecendo energias renováveis para aqueles consumidores que vão brigar para o Mercado Livre. Ele mostrou os números na outra apresentação, é bom mostrar para vocês quem está no Mercado Livre hoje, né? Hoje a gente tem 12 mil agentes no Mercado Livre, isso dá mais ou menos 30 mil unidades. Ou seja, não é muito, se for ver 30 mil unidades, não chega nem aos pés dos 80 milhões que a gente tem no Brasil. Só que isso corresponde a 40% da carga nacional. Então está com uma carga bem concentrada desses 12 mil agentes que estão hoje no Mercado Livre. O Mercado Livre sofreu alguns booms, né? E a espera com a aprovação da Lei 414, do projeto de lei, que o Mercado Livre continue crescendo. Então, falar um pouco do cenário futuro. O que eu enxergo para o futuro do nosso setor, do setor elétrico como um todo? Então, é indispensável que a gente diversifique cada vez mais nossa matriz elétrica. Então, é indispensável que a gente continue investindo em solar, continue investindo em eólica, continue investindo em fontes renováveis, acompanhar de perto a transição do consumo de combustíveis fósseis para energia limpa. Então, o carro elétrico é um exemplo, o consumo de trocar o gás pela energia elétrica é outro exemplo. Então, a gente tem que acompanhar de perto essa transição para ver como a gente vai investir para poder não ser surpreendido, né? Então, aprovação de leis que abram o mercado. Então, se não for a 414, provavelmente vai ser outro projeto de lei que vai acabar abrindo o mercado. Talvez não seja em 42 meses, seja em 60, talvez seja mais aos poucos, mas a abertura de mercado é uma pauta que está bem latente, então a gente vai ter abertura de mercado e a gente tem que se preparar para isso. Algumas mudanças no modelo de precificação. Então, hoje todas as distribuidoras têm os seus preços, né, regulamentados pela ANEEL, pela ONS, e então a gente pode ter uma mudança nessa precificação. Então é bom ficar atento a isso também nos próximos anos. Mudança no ICMS, que também atingiu bastante nos últimos meses, né? A gente teve uma mudança no ICMS, isso atingiu a viabilidade da GD, e isso ainda pode acontecer mais nos próximos meses. E ainda tem a redução gradual de subsídios, né? A solar e a eólica receberam muitos subsídios, vão continuar recebendo, mas temos que ficar atentos para ver como esses subsídios vão ser tratados no futuro, com novas energias entrando na nossa matriz elétrica. Acho que foi isso, foi mais para a gente falar um pouquinho de como é o cenário elétrico hoje, como é o cenário elétrico no futuro, e se eu puder deixar uma mensagem aqui para todo mundo
Vamos continuar investindo em fontes renováveis, vamos continuar diversificando a nossa matriz, que a gente está no caminho certo para poder ser um país que possa fornecer energia para todo mundo, uma energia limpa, de verdade, e que não falte energia para ninguém. Obrigado.